Segundo Crônicas capítulo 34, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo o Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos musicais, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: "Achei o livro da lei na casa do Senhor." Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: "Tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo." Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. E o escrivão Safã acrescentou: "O sacerdote Ilquias me entregou um livro." E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Micá, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: "Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito neste livro." Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Digam ao homem que os enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais.